Boa tarde a todos os alunos. O nosso novo conteúdo, continuando em máquina simples. Agora nós vamos ver as roldanas, né? Existe lá um TD que foi postado e aqui eu vou resolver as questões exemplos que estão lá postadas no TD para gente entender essa questão de roldanas. Roldana nada mais é do que uma roda com eixo que pode ser fixo ou pode ser móvel e que ajuda no levantamento de pesos ou na movimentação. A rodana ela pode inverter o sentido de uma força e ela também pode reduzir a força que será feita. Então nós temos aqui rodanas fixas. No sistema onde se usa simplesmente rodana fixa, não tem vantagem mecânica, ou seja, não existe diminuição da força a ser realizada para erguer ou para movimentar um objeto. A vantagem da rodana fixa é só uma vantagem ergonômica, porque fica mais fácil. É mais fácil você puxar para baixo do que puxar para cima. Até porque quando você está puxando para cima, junto ao peso que você está levantando, soma-se também o peso do seu antebraço que está fazendo esse movimento. Quando você puxa para baixo, o peso do antebraço ele favorece a puxada. Então, as rodanas fixas, elas não trazem vantagem mecânica, mas elas facilitam o trabalho de levantamento ou de movimentação de uma carga. Já se eu usar uma rodana fixa associada a uma rodana móvel ou várias rodanas móveis, aí sim, aí eu tenho uma vantagem mecânica e a fórmula é essa. A força que será realizada é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. 2 elevado a n. Ou seja, eu reduzo a força pela metade. Se eu usar uma rodana fixa, eu reduzo o peso do objeto pela metade. Se eu usar duas, eu vou reduzir em 4 vezes. Se eu usar 3, em 8 vezes. E assim sucessivamente. Essa vantagem mecânica é uma vantagem exponencial. É 2 elevado a n. Onde esse n é o número de roldanas móveis. Existe uma outra situação que é o cadernal. Cadernal é quando eu uso várias roldanas fixas associadas ao mesmo número de roldanas móveis. Esse cardenal ele pode ser muito bem utilizado quando vai se erguer corpos muito compridos, corpos longos, que aí eu divido o peso desse corpo ao longo do conjunto de engrenagens. Nesse caso, ela pode ser horizontal ou pode ser vertical. E aí, um exemplo de um cadernal horizontal, exemplo de um cadernal vertical. Aqui com 2 polias fixas e 2 móveis. 2 fixas, 2 móveis. Nesse caso, a força vai ser P dividido por 2 vezes N. A redução de força é linear, é um pouco menor do que aqui, mas garante uma vantagem mecânica também. Então, essa é a teoria bem resumida de roldanas. Então vamos para os exercícios. Resolver o exercício aqui explicando para que você entenda e depois você vá lá na classe e resolva as atividades que foram postadas lá. A primeira questão de exemplo, ela diz o seguinte: a foto abaixo ilustra o sistema de polias sendo utilizado para levantar uma carga de peso igual a 1.600 newtons. Então na questão 1, ele coloca uma foto lá, que é esta foto aqui. Uma rodana fixa e aí 3 roldanas móveis. Uma, 2, 3 e essa é a fixa. E aí ele quer saber qual é a força que vai ser aplicada
para elevar uma carga de 1.600 newtons. Peso aqui, 1.600 newtons. Então, qual é a força que eu vou aplicar? Ora, isso é um sistema de uma rodana fixa associada a 3 rodanas móveis. A fórmula é essa. A força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de rodanas móveis. Então, nesse caso, o n aí é 3, porque eu tenho 3 rodanas móveis. Então, a força vai ser o peso, que é 1.600, dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui é 1.600 dividido por 8. Então, a força é igual, dividindo 1.600 por 8, vai dar 200 newtons. Essa é a força necessária para essa rodana aí. Questão de número 2 do exemplo. A figura abaixo representa o sistema composto por uma rodana com eixo fixo e 3 rodanas móveis, na qual o corpo R tem massa de 48 kg. Mantido o equilíbrio pela aplicação de uma força F de uma determinada intensidade, qual a leitura do dinamômetro na figura? Então, novamente, ele tem aqui o desenho lá, ele nos deu lá um desenho de 3 rodanas móveis também. Uma rodana fixa aqui e 3 rodanas móveis. Ele não deu peso, ele disse que a massa do corpo lá era 48 quilos. Ele não deu peso, ele deu a massa. E aí ele quer saber qual é a leitura no dinamômetro. A leitura é igual à força que será aplicada. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber quem é o peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, a massa é 48, a aceleração da gravidade é 10, 480 newtons. Então, o peso aqui, 480 newtons. E aí, agora, é só aplicar a fórmula. A força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Isso é igual ao peso, que é 480, dividido por 2 elevado à terceira. Que isso vai dar igual a 480 dividido por 8. Então a força vai ser igual 480 dividido por 8 é igual a 60 newtons. E vamos para a terceira e último exemplo aí, encerrando a aula de hoje. Ele diz: a figura mostra um cadernal de 3 polias móveis, na qual 3 polias móveis. Qual a força a ser aplicada para erguer uma carga de 150 kg? A carga é 150 kg. Então, na terceira, ele deu aí um cadernal de 3 polias. Uma, 2, 3.
bem aqui, ele quer saber qual é a força, e ele diz que a massa é 150 quilogramas. Então o peso vai ser igual a 150 vezes 10, que vai dar 1.500 newtons. Então a força é igual ao peso dividido por 2 vezes o N. Nesse caso o N é 3. Então a força é o peso, que é 1.500 dividido por 2 vezes 3. A força é 1.500 dividido por 6. E aí eu vou dividir 1.500 dividido por 6. F vai ser igual a 250 newtons. Essa é a força. Então, tá aí resolvidas as questões. Agora você vai lá, baseado nessa resolução que eu fiz aqui, e resolve as questões que estão propostas lá. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenha um bom dia.